Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Então, vocês já repararam que só gays são chamados de heteronormativos? Pois é. Aliás, só gays brancos são chamados de heteronormativos. A heteronormatividade hoje, diferente do conceito original, tem cor e sexo, né? A saber, branca e masculino. Se antes a heteronormatividade era definida como as práticas que legitimam e privilegiam a heterossexualidade e relacionamentos heterossexuais como fundamentais e naturais dentro da sociedade, hoje virou um mero xingamento, dirigido a homens gays. Mesmo sendo eles considerados desviantes da norma pelo simples fato de, ora vejam só, serem homossexuais. Aí tem aquele papinho, né? Ah, mas eles se comportam como heterossexuais. Ué, agora existe um comportamento hétero e um comportamento homossexual? Ah, mas esse é o comportamento esperado pela sociedade heteronormativa. Ué, mas aí eu tenho que mudar o meu jeito de ser para frustrar a sociedade heteronormativa? Bom, de qualquer forma, né, se a gente for atender esses apelos aí ao que se espera, a gente vai estar se pautando, né, pelo que dita a sociedade. Então, assim, eu tenho que me moldar, né, ao que a sociedade não espera. De qualquer forma, vou estar me pautando pelo que ela dita, né? Mas aí voltando, né? Se por acaso essa crítica fosse direcionada a todos os que se comportam como a sociedade espera, como lésbicas e bissexuais, né, para quem não sabe, existem lésbicas que são femininas, existem bissexuais que se comportam como heterossexuais. Mas existe um normal e um anormal, existe aquilo que se espera, mas e aí? A gente vai deixar de se comportar de uma determinada forma que lhe é natural, né, por conta do que a sociedade espera ou deixa de esperar? Será? Bom, eu sou daquelas pessoas, gente, que não acredita em heterofobia mesmo, nem tampouco em racismo reverso, mesmo. Mas é no mínimo estranho, né? Você pega uma lésbica que é feminina, né? Como outra qualquer, como uma mulher, age de acordo com o que a sociedade diz que tem que agir, né? Mas esse conceito é muito engraçado também pelo seguinte: qual seria esse comportamento sem aquilo que a sociedade diz que é para ser? Como seria esse comportamento? Eu entendo que a gente tenha que combater, né, a questão dos estereótipos, né, que mulher tem que agir de um certo modo, que mulher tem que gostar de uma certa forma de se vestir, de uma certa forma de se sentar, de uma certa forma de se comportar à mesa, de que tenha que se maquiar para se sentir bonita. Eu entendo que a gente tem que combater isso tudo, super de acordo. Mas tirando isso, né, o comportamento, digamos, feminino, como seria esse comportamento se não fosse esse comportamento feminino, entende? É meio louco isso na minha cabeça. Mas enfim, lésbicas têm esse comportamento tanto quanto uma mulher heterossexual tem. Ela é heteronormativa por causa disso, mesmo ela sendo uma lésbica assumida. Porque, veja bem, a heteronormatividade ela tem muito clara, né, essa coisa da orientação sexual, né? Você tem que atender critérios da heteronormatividade. Um dos critérios seria esse, né? Os relacionamentos
sexuais e afetivos. Então, se você está quebrando de cara essa que talvez seja uma das principais regras, você já não pode se enquadrar, né, nessa questão da heteronormatividade. E, de fato, essas lésbicas jamais foram classificadas como heteronormativas, pelo menos eu não vejo. O fato de eu não ver não quer dizer que não exista. Sim, mas eu nunca vi. Eu estou aqui dando o meu ponto de vista, né? Bissexuais da mesma forma, né? Imaginemos lá um bissexual masculino, né, que se comporte de acordo com aquilo que a sociedade espera de um homem. Ok, certo ou errado? Não estou fazendo esse questionamento se é certo, se é errado, né? Mas digamos que esse homem bissexual se comporte dessa forma. Eu também não vejo ele sendo classificado como heteronormativo. Repito, esta palavra, este conceito, isso tem sido, sim, usado como uma ofensa, como um xingamento, né? E então, assim, apenas o homem gay, ou apenas o gay, já que as lésbicas aqui no Brasil, pelo menos aqui no Brasil, não sei como é que em outros países, parece que também são tratadas como gays, enfim. Então falar homem gay é meio redundante, né? Mas enfim, gays que se comportam de acordo com aquilo que a sociedade espera de um homem heterossexual. Não estou fazendo julgamento de certo nem errado, repito. Esses são chamados de heteronormativos, mesmo que sejam gays assumidos. E a minha dúvida é essa, o meu questionamento é esse, porque só esses gays são tratados como heteronormativos. Aliás, só gays brancos, porque eu também não vejo esses gays que se comportam da mesma forma quando são negros sendo chamados de heteronormativos. Eu só queria entender, né, a dinâmica dessa distinção, dessa seletividade, né? Por que existe essa seletividade? Não é? Existe uma seletividade aí, mas por quê? E eu vou sempre repetir que esse gay, mesmo que ele se comporte como um heterossexual, já que vocês fazem tanta questão de dividir, né, esses comportamentos, que para mim já está erradíssimo, né, que para mim não existe um comportamento hétero, nem um comportamento homossexual, senão a gente vai estar esbarrando naquela coisa, né, de que gays são assim, héteros são assim, mulheres são assim, lésbicas são assado, enfim, a gente vai ficar, né, colocando as pessoas nesses escaninhos de comportamento, né, quando eu acho que está errado. Se tem alguns estereótipos que são muito negativos, esse é um deles. Né? A questão de que o gay tem que ser afeminado, de que o gay tem que ser espalhafatoso, de que o gay tem que parecer gay, sabe, o tempo todo. Acho isso muito prejudicial, acho isso muito ruim. E a impressão que eu tenho é que a cobrança é justamente essa, de que o gay seja assim, que ele seja visível, destacável o tempo todo. Sabe, é o gay caneta texto. Sabe, marca texto, caneta marca texto, aliás. Fica parecendo que é isso, né? Que se cobra. Enquanto aquele gay que se comporta de acordo com aquilo que a sociedade espera, eu acho isso muito engraçado, é taxado de heteronormativo e é espinafrado, né, pela militância queer. É isso que se espera? Que a gente reforce estereótipos do gay de circo? Para não ser enquadrado como heteronormativo? E por que as outras letrinhas L e B não são enquadradas também igualmente nessa heteronormatividade? Sabe qual é o problema? O problema é que o que eu vejo, né, é que existe toda uma bolha em rede social de adolescentes, pré-adolescentes e adultos muito jovenzinhos, muito inexperientes, que ficam trancados dentro do seu quarto, dos seus quartos,
lendo muitas teorias mirabolantes, confundindo variações de humor com gênero e orientação sexual, que desconhecem que existem milhões de gays no mundo, né, que estão um pouco se lixando para esse tipo de classificação, para esse tipo de colocação de letrinhas em escaninhos. Sabe? Existem gays que estão aí jogando bolinha, sua bolinha na praia, agora não, né, por causa da pandemia, mas assim mesmo tem, né, alguns mais desavisados, não, né, desobedientes, canalhas mesmo, né, que fogem que se esquecem da pandemia, gente que negacionista, né? Mas enfim, existem toda uma gama de gays que estão aí fora fazendo coisas que todo mundo faz, porque é assim que a vida é. É assim que a vida tem que ser. A gente não tem que ser visível, a gente tem que ser visível, mas de outra forma. Não visível, como se fosse um espantalho. Né? A gente tem que ter visibilidade, a gente tem que ter representatividade, mas a gente não precisa ser destacável. A gente não precisa ser aquela pessoa que a 1 quilômetro, né, os homofóbicos identifiquem. A gente não precisa. Né? E ao não precisar, ao mesmo tempo, a gente não está disfarçando. A gente apenas está vivendo de uma maneira natural. É isso que a gente espera. Né? Tanto faz se o gay é espalhafatoso, se é do jeito que ele é. Não vou nem dizer do jeito que ele quer ser, porque eu acho que isso não tem muito a ver com querer, tem a ver com ser mesmo. Né? O fato, por exemplo, de eu usar muito as mãos para falar, né, não é uma coisa que eu queira, é uma coisa natural, é do meu jeito de ser. Então, assim, uma pessoa que é muito mais espalhafatosa, muito mais feminina, é do natural dessa pessoa, ok. Ela só não precisa forçar uma barra para se enquadrar, né, num jeito de ser que as pessoas decidiram ser da moda. Né? Ao mesmo tempo que aquele gay que está ali batendo uma bolinha com seus amigos, jogando sinuca num botequim, né, e ele não tem assim uma pontinha daquilo que se espera do que seja um comportamento feminino, ele é tão gay quanto o outro. Né? Ele não está fazendo aquilo para disfarçar, para fingir que ele não é gay. Ele está fazendo porque é do natural dele, de ser dele. Ele passou a vida inteira agindo dessa forma. Ah, mas ele foi ensinado a ser assim, ok. E o outro não foi também? A gente é influenciado o tempo todo, desde que a gente nasce. É natural que uma influência seja mais forte do que a outra. É natural que a gente se deixe influenciar por uma coisa ou outra. É natural. É normal isso. E deixem que as pessoas sejam do jeito que elas tiverem que ser, sem julgar pelo que ela aparenta ser. A gente lutou a vida inteira justamente para isso. Então não faz menor sentido agora a gente ficar julgando as pessoas pela maneira que eles são. Ah, mas tem alguns que realmente disfarçam para parecer héteros. Bom, mas esses aí não são assumidos. São os armaristas. Né? Se eles fingem não ser gays, e aí eles adotam uma postura mais masculina, eles também reprimem a sua sexualidade. Eles também escondem a sua sexualidade. Então estes realmente são heteronormativos. Né? Eles estão tentando, né, se enfiar ali nessa heteronorma, nessa maneira heterossexual, não só de ser, mas de viver, de sentir de tudo. Aí eu concordo. Mas se uma pessoa é assumida, se todo mundo sabe que ele é gay, não há como você enfiar essa pessoa nesse escaninho. É como você pegar, sabe, aquele joguinho de bebê, né? Você pegar um cilindro e querer enfiar num buraco que é quadrado. Não rola, não dá, não tem como. Então a gente precisa parar de julgar.
Só os gays. Né? E tentar entender por que a gente faz isso. Por que a gente faz não? Por que vocês fazem? Por que eu não faço? Eu não julgo gays pela aparência. Eu vim de uma época em que a gente lutava justamente para o contrário disso, para que isso não acontecesse. Então não tem a menor lógica agora, né, eu julgar as pessoas pela aparência que elas tiverem que ter, pelo comportamento que elas tiverem que ter. Né? E isso funciona tanto de um lado quanto do outro. A gente não pode forçar um gay a ser discretinho, né? Coisa que inclusive eu não sou, mais masculino, como a gente também não pode obrigar um gay a se enquadrar naquilo que as pessoas hoje acham mais adequado, né, como comportamento, que seria esse jeito mais espalhafatoso, mais feminino de ser, para não ser enquadrado como heteronormativo. Não é. A liberdade, ela tem que ser total. Ela não pode ser só de um lado, ela não pode ser unilateral, né? Ela tem que ser de todo modo, de todas as formas, de todos os jeitos. As pessoas têm que se comportar da maneira como elas acham, o que elas devem, do jeito que elas são. É assim que a coisa tem que ser. Tá bom, meus queridos? Bom, aquele reforço para vocês se inscreverem no canal, quem estiver chegando aí agora, comentarem bastante, né? Compartilharem os vídeos e já deixar um joinha aí. Tá bom, meus queridos? E lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui todo dia tem vídeo novo. Até amanhã.